Fala galera, beleza? Iniciando mais um episódio do nosso ASM Cast, dessa vez com o Yuri Duplá, veio lá de São Paulo, mas ele que é baiano de Salvador, vai vir aqui contar um pouquinho da história dele no turismo, a história dele como agente de viagem, trazer diversos insights para vocês que estão aí assistindo. Então, Yuri, muito obrigado pela presença, meu irmão, que a gente possa ter aqui um bate-papo descontraído, sadio, que a gente possa trazer vários insights para a galera, então seja muito bem-vindo. Pô, com certeza. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. Extrema alegria estar aqui para poder trazer um pouco da minha história, contar todo o processo de como ocorreu. Eu, como o Fábio comentou antes, eu sou natural de Salvador, Bahia, mas moro em São Paulo há mais de 6 anos. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a minha história. Bom demais, Júlio Dupá, que é CEO da AY Viagens, né? Ele começou nesse mundo do turismo em 2022 como milheiro. Acho que a grande maioria, né, da nossa galera começa como milheiro, acumulando milhas para viajar mais barato e vê nisso uma oportunidade, né? Inclusive a gente se conheceu lá em 2022 num evento da Rafa Moraes e do Túlio, que são grandes amigos, inclusive um grande abraço aí para Rafa e do Túlio, lá do MSS. A gente se conheceu lá, na época ele ainda era milheiro, né, usava milhas ali para fazer umas vendas ou outras, e aí viu a oportunidade de depois se tornar um agente de viagem, se profissionalizar. Já está aí há um pouco mais de um ano com a Y Viagens, crescendo bastante. Tenho acompanhado, ele está na nossa mentoria também, tenho acompanhado muito o crescimento dele e da esposa no turismo, é bem bacana. Então vou deixar ele contar um pouquinho dessa história dele, da trajetória dele no turismo, desde milheiro, a transição para agente de viagem, né, e como tem sido essa vida de mais um vivendo a dupla jornada, né? Dupla Então, como jornada. fisioterapeuta e agente de viagem também. Com certeza. Então, contando um pouquinho sobre todo o processo da minha história, eu sou fisioterapeuta de formação junto com minha esposa. A gente saiu de Salvador no início de 2020 para poder fazer uma especialização em São Paulo, mais voltado para o esporte. Fez a especialização durante um ano e aí terminou a especialização, gerou várias oportunidades de emprego que sabemos que é muito melhor em São Paulo do que em Salvador. E a gente continuou e está lá até hoje, já vai fazer 6 anos. E aí, conversando com diversos clientes na nossa área de fisioterapia, vários temas eram relacionados à viagem. E aí, vários clientes, vários pacientes, eles relatavam que viajavam mais baratos através de milhas. E eu sempre ficava com essa pulga atrás do olho. Pô, porque ele consegue, eu não posso conseguir. Boa. E aí eu fui buscar, junto com minha esposa, formas de como a gente poderia baratear a nossa viagem para poder viver cada vez mais experiências. Nessa época a gente só tinha ido em 2 países, né? Argentina e Uruguai. E depois que a gente conheceu o mundo das milhas e começou a estudar, ganhar conhecimento, a gente já viajou para mais de 11 países. Que massa. E através disso a gente também ajudou amigos e familiares a viajar mais baratos, né? De forma informal, não era nada relacionado à agência de viagem. E através disso eu falei, pô, se eu consigo baratear passagem para mim, para minha esposa, hotel, e consigo isso também para os familiares, por que não profissionalizar isso? E aí, através de um evento que eu conheci Fábio, né? É, Fábio sempre falando de agência de viagem, como estruturar, como iniciar. Eu falei, eu vou tentar focar minha energia tudo para transformar isso em negócio e vou atrás de Fábio, que eu vi os resultados dos mentorados dele, que, pô, é fantástico você participar de uma mentoria voltada para isso, começar do zero. Eu comecei a agência junto com a Lana ano passado, mais ou menos um ano agora, e lá eu aprendi muita coisa, como estruturar a agência, como iniciar do zero e como acelerar, né? Então a mentoria ajuda a acelerar, você ter resultados grandes logo no início e não cair em golpes também. Ou seja, a gente nunca caiu em golpe, graças a Deus, e espero nunca cair, né? E eu tenho certeza que se eu começasse sozinho, a chance de você cair em golpe, chargeback, como tem muito de cartão de crédito, era gigantesca. Então a mentoria ajuda nisso também. Massa demais, Yuri. A gente tava conversando também, eu acompanho você nas redes sociais, você e a Alana, sua esposa lá, o Instagram da gente de vocês. Estão sempre viajando bastante, postando bastante conteúdo, né? E acredito que isso aí faça muita diferença, né? Não é toda agência que consegue ter tempo, consegue se organizar para isso, mas eu vejo que vocês postam com bastante frequência, né? E isso traz um resultado massa. Então acho que pode ser um insight bacana para quem está assistindo. Talvez ainda não produza conteúdo, não viaje tanto assim, né? E acho que para vocês faz muita diferença esse conteúdo, né? Sim, com certeza. Como eu e minha esposa, a gente é PJ, a gente tem uma flexibilidade bem maior do que um CLT, por exemplo, para poder fazer essas viagens. Então, sempre um ano antes, a gente tenta organizar pô, quais são os lugares que a gente quer ir. E a partir disso, a gente vai criando estratégias para poder baratear, né, essas passagens e também criar conteúdo na agência.
Então, toda vez que a gente vai viajar para algum lugar, seja aqui no Brasil ou fora, muitos clientes vêm atrás, desejando, a gente vai criando vários conteúdos, né? Criando um desejo daquele destino, daquele lugar. E até mesmo a gente na viagem, a gente está fazendo cotação até do próprio destino que a gente está, porque gerou um desejo nesse cliente. Massa. Então, acho de extrema importância a gente, como agente de viagem, ir para os lugares, conhecer fornecedores, gerar conexões com eles, né, para poder fortalecer parcerias e também proporcionar aos nossos clientes essas experiências, né, que é fantástico. É isso, o agente de viagem que não viaja não faz sentido, né? Ele precisa viver na prática o que ele vende, né? E o Yuri contou que ele saiu de 2 países para 11 países depois de conhecer o mundo das milhas e agora, com certeza, como agente de viagem, vai conhecer muito mais, não só países, mas também cidades aqui no Brasil. A gente sabe que as margens, elas são muito boas, as margens de lucro nas emissões nacionais também. Então, tanto as vendas internacionais quanto nacionais compensam muito. E não adianta, né? O Yuri participou há uns meses atrás de uma fan tour que a gente organizou aqui em João Pessoa, né? E acho que ele pode falar um pouquinho da experiência, como foi participar dessa fan tour e como que é a diferença de você vender um destino depois que você participou de uma fan tour, né? Sim, com certeza. Então, a experiência da fan tour foi ótima. A gente veio junto com 19 agências de viagem de São Paulo e Minas Gerais. Teve um network muito legal e também a experiência da gente viver João Pessoa como um todo. Eu, como nordestino, eu nunca tinha vindo para João Pessoa. E fui surpreendido da beleza que essa cidade proporciona, né? Então, a gente conheceu diversos hotéis, diversos restaurantes, ganhou autoridade no destino, fez diversos passeios. E isso facilita a gente na hora de vender para o cliente, né? Porque a gente vai ter a autoridade de falar, pô, vá nesse hotel que ele é fantástico, vai trazer tal experiência para você. Vai naquele restaurante e coma aquele prato porque foi excelente. E essa experiência da Fantu trouxe tudo isso, além da gente receber também um certificado de empresa, de agência especializada na Paraíba. Então isso foi muito legal. Foi uma experiência fantástica. Porque aí chega aquele cliente que, por exemplo, eu quero ir pro Nordeste. Você já veio, participou de uma fan tour, fez vários passeios. É muito mais fácil você direcionar esse cliente para comprar de você João Pessoa, aquele destino, do que qualquer outro destino que você não tenha participado, que você não tenha ido, né? Então, com certeza é uma experiência diferente para quem trabalha com agência de viagem. Eu acompanho bastante a sua trajetória como nosso mentorado e tem uma situação bacana que eu queria trazer para a gente conversar com a turma, que é com relação a uma parceria que você tem com uma assessoria de corrida, né? Que pelo que você nos relatou, essa parceria começou com os professores daquela assessoria e depois quase virou uma sociedade, inclusive, né? Então, eu já passei por situações semelhantes também e realmente, muitas vezes um parceiro estratégico pode acabar se tornando de fato um sócio ou na sua própria agência, você vendendo uma parte da sua agência ou abrindo uma nova agência, uma nova operação, né? Inclusive a gente desenvolveu um produto internamente justamente para ajudar as pessoas nesse sentido, né? Então eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa tua expertise nesse modelo de parceria que você teve com essa assessoria, né? Que eu sei que tem trazido bastante resultado para você e pode ajudar a galera que está assistindo o podcast também. Isso, exatamente. Como o Fábio relatou, surgiu uma oportunidade através da nossa profissão como fisioterapeuta no esporte de conhecer assessorias de corrida, clientes que viajam para correr. E através disso a gente entrou em contato com o CEO de uma dessas assessorias, que é uma das mais famosas de São Paulo. E através disso a gente desenhou um modelo de parceria, de toda a indicação dele, dos alunos dele que fossem viajar para realizar alguma corrida ou viagem pessoal também e fechasse com a gente ia dar um cashback de 20% para ele utilizar com os professores dele. Massa. E aí ele quis fazer um teste antes com os professores. Então a gente pegou todas as provas que os professores precisariam estar, que foi Florianópolis, Nova York, Valência, Japão. E ele fez uma chamada de vídeo com a gente, né, para ganhar mais autoridade. Ele já conhecia minha esposa presencial, mas ele quis fazer essa chamada de vídeo. E aí a gente já tinha mandado o orçamento prévio para ele, fez a chamada de vídeo 1 ou 2 semanas depois, e a gente foi fechando no ao vivo as passagens junto com ele. Foi uma experiência desafiadora, né, porque a gente não imaginava que ele ia fazer a chamada de vídeo já para fechar as passagens, mas foi bem legal porque a gente foi mostrando a nossa autoridade ao decorrer da reunião. Então a gente falou como que funcionava o nosso serviço, como é que a gente ia agir, ia tirar essa demanda da empresa dele de
ter que procurar passagem, ter que emitir, fazer check-in, procurar seguro viagem para os alunos dele. Ele viu o valor naquele negócio depois de fechar e viu que os professores estavam fazendo a viagem, estavam elogiando como funcionava toda a operação. E ele teve um insight junto com um dos alunos dele, que é dono de mais de 10 empresas, ele me relatou, de o porquê não ele utilizar os alunos dele. Ele falou que tem mais de 2.000 alunos ativos e a cada mês, cada 100 alunos faz inscrição. Que são alunos de assessoria de corrida que viajam no Brasil. Viajam, o Brasil e o mundo. E aí ele falou, pô, por que não a gente abrir uma agência para vocês ficarem focados nesse negócio e a gente fazer produtos em que eu vou junto com meus professores, a gente faz uma dinâmica que vai ser algo só nosso, e junto com isso experiência de hotel, experiência de passagem aérea, experiência de restaurante, que vai todo mundo rolar um network ali dos alunos. Por que não a gente fazer isso um negócio? Então tá em andamento ainda todo o processo. Espero que ano que vem, no início do ano que vem, o produto já esteja pronto para a gente dar continuidade e fortalecer mais ainda essa parceria. Massa demais. E acaba virando uma experiência diferenciada também para o aluno daquela assessoria de corrida, que não vai lá só para correr, ele vai ter toda uma experiência gastronômica. Muitas das vezes essas viagens acontecem em cidades turísticas, Sim, então exato. dá para organizar, visitar esses pontos turísticos. Então, assim, vai aumentar a conexão e com certeza vai aumentar o LTV daquele empresário que é dono do grupo de assessoria. E vai, assim, aumentar, com certeza, os resultados dele, porque é uma nova operação, né? Uma nova empresa. E um produto único, né? Que só ele tem. Exatamente. Vai acabar atraindo outros alunos mais E outras ainda. assessorias. de É tanto outras- que ele quer que a assessoria dele não esteja relação com essa nova agência de viagem. Ele quer que a agência de viagem se torne patrocinador da assessoria dele, pra galera da assessoria dele ir para as viagens e de outras assessorias irem também. Sensacional. É visão, né? Visão de que não é só pra galera dele, ele quer atrair alunos de outras assessorias. Não, sensacional, né? No início desse ano a gente passou por um processo aqui na agência, onde a gente vendeu 15% da SM Viagens para um investidor também, que viu a mesma coisa. Ele é anestesista, né? Ele é empresário, tem uma empresa de anestesia e ele tem um network muito bom, né? E ele já veio também, já foi milheiro e tudo mais. E ele tem um network muito bom, mas ele não consegue ter tempo para se dedicar à agência dele, né? E ele gosta muito do que ele faz. Então ele falou, cara, eu prefiro comprar uma postagem de uma agência que já tem um resultado bacana e que tem uma projeção de crescimento grande e poder direcionar meus clientes, meu networking para essa agência. Então a gente tem vendido quase todos os meses, a gente vende pelo menos 2 ou 3 gestões de milhas para parceiros, né? Para o networking dele que ele indica para a gente. Passagem aérea, pacotes, enfim, produtos mais high ticket, né? Ele tem trazido pra gente. Então, além de ter investido um capital alto na aquisição de uma porcentagem da empresa, ele ainda tem nos ajudado aumentando a captação de cliente qualificado, porque já está num network muito bom. É parecido com esse caso, né? Que ele já tem um network, nesse caso já tem clientes muito qualificados, né? E que já confiam nele. Se ele chegar e falar, nossa, a agência aqui é minha, eu sou sócio dessa agência. Transferência de autoridade total. Transferência de autoridade total, né? Faz parte do nosso método que a gente traz para a turma, né? E faz muito sentido. Com certeza essa oportunidade vai dar tudo certo e vai abrir para outras possibilidades. E com certeza, para quem está assistindo esse episódio aqui do podcast, já pegou esse insight aí, já vai atrás. A gente tem outros mentorados que tem parceria também com outras assessorias de corrida, né? E é aquilo que a gente fala, tem o cliente que quer viajar e o cliente que precisa viajar. Esse tipo de cliente precisa viajar, então ele já pagou lá 2, 3, 4, 5 mil reais na inscrição naquela corrida, ele vai viajar, ele não vai deixar de ir, né? Então ter uma agência parceira, né, e que gere algum benefício. Tem muita gente que acha que vai conseguir fazer uma parceria sem oferecer nada, né? Tem algumas que realmente, só pelo serviço, ela já vem em valor. E aí realmente fecham, e aí é o melhor cenário. Mas em alguns casos vai precisar oferecer um cashback, vai precisar oferecer uma comissão, né? É melhor ganhar 80% de 1 milhão do que ganhar 100% de 1.000, de 10 mil. Então, assim, a nossa matemática é essa, faz muito sentido, e é o que você tem vivido, né? A gente conversou aqui também nos bastidores antes, você relatou que é uma vontade sua em breve viver 100% da agência, né? Deixar a fisioterapia e viver 100% da agência e voltar para Salvador. Então isso eu acho legal, porque a gente trabalha com sonhos, né, dos nossos clientes, de viagem, lua de mel, viagem para Disney, etc. Mas ter uma agência de sucesso também nos ajuda a viver os nossos próprios sonhos, nossos próprios objetivos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa sua expectativa, desse teu objetivo e como você tem visto a agência de viagens te ajudar
a poder realizar esse sonho de já estar tão perto, né? Sim, sim. Então, quando eu tomei a decisão de entrar na mentoria, eu recebi um formulário como todos os outros, né? E uma das perguntas era qual é o seu principal sonho, o seu principal objetivo daqui a um ano com a mentoria. E eu coloquei lá, meu principal objetivo é fazer a transição de carreira, sair da fisioterapia para viver 100% da agência e conseguir ir para Salvador, que é um objetivo que eu tenho e que eu vejo distante com a fisioterapia. E o porquê disso? Porque eu construí praticamente toda a minha carreira em São Paulo. Então, eu não fiz muitos atendimentos lá em Salvador, vim para cá, para São Paulo, para poder fazer a especialização. E é difícil você sair de onde você está, de São Paulo, e ir para Salvador para viver da fisioterapia, porque você não teve a carreira construída lá. E porque também o ticket médio dos atendimentos é muito diferente, né? Nem se compara. Pô, São Paulo é muita oportunidade. E aí eu vi através da agência de viagem essa liberdade geográfica que eu podia ter, né? Então, eu consigo estar em Salvador e gerando dinheiro, gerando lucro para mim, para minha esposa, para poder fazer essa transição, né? Então, a agência, em menos de um ano, já vi que tem possibilidades. Então, eu até conversei com o Fábio aqui antes que o principal insight, antes de começar a agência que minha mãe teve e me passou, falei com ela, pô, mãe, tô querendo abrir uma agência de viagem, tenho um conhecimento, já faço isso com meus amigos, com vocês, e ela super apoiou, e uma das ideias dela foi fazer uma parceria estratégica, antes de começar a mentoria, uma das formas de captar cliente é com essas parcerias, eu nem imaginava, e minha mãe já teve esse insight, né? Mãe sabe, né? Mãe sábia. Ela falou, pô, você tem uma prima e um tio que tem uma empresa de manutenção industrial e tem locação de andaime, pintura industrial e direto ela tá mandando seus funcionários para diversos lugares do Brasil. Por que você não comenta com ela e fala se você pode fazer uma parceria com ela para poder você já ir emitindo essas passagens? Pô, eu falei, boa ideia, mãe, tal. Falei com minha prima e ela falou, direto aqui a gente emite passagem. Vou passar seu contato para um funcionário, ele vai entrar em contato com você. E 2 dias depois ele entrou em contato comigo. Eu estava em todo o processo de abertura da agência, ainda tinha começado a mentoria, nem estava com o CNPJ ainda. Desafio, hein? E aí, desafio. E aí, ele já veio com uma demanda de uma passagem, no outro dia já veio com demanda de 2. E aí, logo em seguida, ele veio com a demanda de 17 passagens para eu poder fazer a emissão de diversos lugares do Brasil para mandar esses funcionários, fim de ano, né? Então, provavelmente era para visitar a família. E aí eu, com pouquíssima experiência, falei, não vou perder essa oportunidade. Fiz a emissão dos 17, deu um problema lá com a contadora, mas ela resolveu. E aí foi para cima. Então, através dessa parceria, fui ganhando mais experiência, fui conquistando mais clientes de lazer também. E hoje a agência, graças a Deus, tá indo muito bem. E eu vejo a oportunidade de voltar para Salvador e, médio e longo prazo, fazer também minha agência física, que é o principal objetivo. Bom demais, Yuri. Cara, muito orgulho disso daí. Então, saber que em breve você vai estar fazendo sua transição de carreira, vivendo 100% da agência. Igual você falou, para fisioterapeuta é melhor São Paulo, mas assim, pro turismo é melhor estar em Salvador, que é uma cidade turística que recebe diversos turistas. Não tem jeito, quando a gente tá no local, ainda mais tendo loja física, a gente acaba se tornando autoridade, se tornando referência. Então, quando pensar em Salvador, o pessoal da mentoria, não procura o Yuri lá, que ele tá lá. Dá para você diversificar, criar serviço de receptivo, enfim, dá para fazer bastante coisa. Então eu tenho certeza que em breve a resposta vai ser não, Fábio, consegui aqui, tô me mudando para Salvador. Porque é isso, a gente trabalha realizando sonhos, mas ter o nosso negócio estruturado também nos ajuda a realizar os nossos sonhos. Isso é muito importante. Né? Queria pedir você deixar para a turma aí um último insight, que você pode dar para quem está começando a agência ou para quem já tem a agência há mais tempo. O que para você é um diferencial do teu negócio, o que para você é um diferencial para quem quer realmente ter sucesso. Apesar de você ter aí um ano de agência formalizada, você já tem resultados bem sólidos e bem interessantes, já está bem maduro, muito mais do que muita gente com muitos anos de agência. Então eu tenho certeza que você pode trazer um insight massa aí para ajudar os nossos agentes de viagem que nos escutam aí. Então, o principal insight que eu posso trazer é que você comece. Então, eu acho de extrema importância você vencer essa barreira do medo, né? Falar, pô, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Eu acho que tem que pensar, e se der certo? Então, eu acho que de extrema importância é começar, você se conectar com pessoas que você quer chegar onde eles já chegaram, né? Então, na mentoria, a gente tem diversas pessoas que já alcançaram coisas bem grandes e acho de extrema importância a gente se conectar com essas pessoas. E além de ganhar dinheiro, você realizar sonhos, como você disse. Eu nem te contei que surgiu uma situação semana passada.
que até aconteceu com você também, bem parecido. Eu tenho 2 amigos lá de Salvador e eles contrataram o serviço de um garçom para poder participar da festa e tal. O cara fez um atendimento excelente e aí se tornou recorrente o atendimento dele com esses meus amigos. E aí um deles entrou em contato com ele novamente, depois de 4 meses para poder fazer esse serviço novamente, e aí não obteve resposta. E aí a esposa desse garçom, ele entrou em contato falando que o rapaz faleceu. E aí foi um baque para eles, né? Nem acreditaram. Ele manteve contato com essa pessoa, com a mãe ou com a esposa dele. E aí a esposa tem um filho, junto com o rapaz que faleceu. Ele é um mini atleta, participa de alguns campeonatos lá na Bahia e no Brasil também. E a mãe tem um campeonato mês que vem em Curitiba. E aí ela mandou uma rifa para esse meu amigo para poder ajudar a levantar custos, né? De passagem, de alimentação e hospedagem. E aí ele me mandou essa rifa, eu nem conheci nenhum deles, né? E eu falei, pra quando é a passagem? Aí ele falou, vai ser agora na primeira semana de dezembro. Aí eu falei, vou dar uma olhada aqui, Salvador, Curitiba. Olhei, tava possível eu poder patrocinar essa passagem pra mãe e pro filho. Eu falei, pô, por que não? Vou fazer isso por eles. Porque uma mãe carreira solo, pra poder assumir tudo isso, movendo o mundo pra poder realizar o sonho do filho. Falei, não, vou fazer esse investimento. Fiz, emiti a passagem da mãe e do filho e, pô, depois que eu peguei o contato da mãe e falei que eu fiz essa emissão, a mensagem que a gente recebeu da mãe dele chorando, agradecendo, mandando bênçãos para nossa agência, pô, foi de extrema importância, aquilo não teve preço. Então foi bem legal vivenciar isso e vou fazer de tudo para poder também estar lá em Curitiba para poder acompanhar todo o processo do menino. Então foi bem legal isso aí. Sensacional, gente. É isso. Então não é sobre dinheiro, né? O dinheiro ele é um detalhe. É sobre servir, é sobre com o nosso negócio a gente poder abençoar outras pessoas também. E é isso, cara. Muito orgulho da tua trajetória. Obrigado por ter participado aqui com a gente desse episódio do ASM Cast. Foi incrível. Tenho certeza que a turma que assistiu pegou vários insights. E é isso. Tamo junto e vamos pra cima. Vamos pra cima.